Não só não isolado, como defensivo. Tá certo? Há algum momento, acho que nesse livro, eu escrevi que a economia nacional, o nascimento da primeira economia nacional, a inglesa, pode ser considerado como uma estratégia bélica defensiva. A gente também tem dificuldade de entender que ao tempo de Luís XIV, a Inglaterra era uma titica, irrelevante. Na verdade, o rei da Inglaterra nesse então, não lembro se era Carlos I, Carlos II, era, inclusive recebia mesada de Luís XIV. Tinha menos, quer dizer, na linguagem atual aí, não é, do Luís XIV. Tá certo? Era considerado pelos holandeses como um subalterno do Luís XIV. E por Luís XIV mais ainda. Não é? Então, a Inglaterra, a gente tem que entender, ela sai de uma posição defensiva. Né? A Inglaterra, quando a França tinha 10 milhões, 20 milhões de habitantes, a Inglaterra tinha 2, 3 milhões. Não é? Era uma ilhazinha, não tinha poder, é certo? Então, o próprio nascimento deste fenômeno, isso quer dizer a vocês, que muitas vezes na historiografia positivista tem uma certa ideia linear, evolucionista. A Inglaterra vai na frente, depois vai atrás um pouquinho o outro, depois a França mais atrás, depois a gente lá atrás, né? Todos na mesma trilha. Não. Eu diria que não é assim nunca. É tudo muito mais parecido com a teoria da complexidade, com a teoria da evolução. Mas a Inglaterra já nasce dentro de um sistema. E ela já nasce defensiva. Tá certo? E não tem nada de obrigatório. Nesse sentido, evidentemente, há uma grande dissonância nesse ponto com a visão do Marx. Quer dizer, não é uma coisa endógena. Não. É uma coisa endógena e exógena. Tá certo? Isto é, a pressão em cima da Inglaterra, entende? A leva a uma posição defensiva, a leva inclusive a sucessivas revoluções internas, entende? A leva a derrubar a monarquia, a leva a um grau de participação da sua aristocracia no poder, exatamente pelos custos altíssimos da guerra, e a leva finalmente a construir um sistema de crédito, de financiamento da sua guerra absolutamente avançado e copiado dos holandeses, não é? O que lhes permitiu ter dinheiro baratíssimo a partir de um certo momento para fazer suas guerras. Mas isso é uma construção que tomou 1 ou 2 séculos. E às vezes a história faz assim, né? E aí a Inglaterra aparece. Depois vem não sei o quê. E aí eles fazem a Revolução Industrial. E depois eles fazem não sei quanto. Não é assim. Não é assim. Então, quando eles aparecem como Estado e economia nacional, na verdade eles já nascem dentro de um sistema. E é isso que é importante entender. Não é? E nascem dentro de um sistema que são alguns estados-impérios, alguns minotauros, que vão se constituir no núcleo central do sistema político europeu e, na medida em que a Europa se projeta sobre o mundo, no núcleo central do sistema político mundial. E durante 200 anos, o núcleo central desse sistema foi um triângulozinho mínimo, que tinha um pé em Paris, outro em Amsterdã e outro em Londres. É isso assim, desse tamanho. Não tem a ver com baleias, os grandes gigantes nunca foram muito sucedidos neste jogo da dominação mundial. Agora, estamos assistindo o primeiro. Vejamos, não é? Pois bem, na medida em que se estabelece isso, outro ponto fundamental para entender a lógica desse sistema, é que, portanto, desde um primeiro momento, a competição entre eles é decisiva, mas também a complementariedade. Tá certo? Daí o outro engano. O mercantilismo inglês fazia com que eles fossem totalmente autárquicos, não ter relação. Sempre essas ideias meio grotescas e jornalísticas das coisas. Né? Então, totalmente separado, autônomo. Não. Desde o primeiro momento, o sistema é de competição, de guerra e de complementariedade, de necessidade mútua. Tá certo? O sistema, seja do ponto de vista da acumulação do poder, seja do ponto de vista da acumulação da riqueza, passa a ser essencial ao processo seu expansivo que eles compitam no plano do poder e no plano do capital. Tá certo? Mas esta competição, tanto quanto num plano como no outro, entende? Tende a levar inevitavelmente a guerra. Tá certo? Não há possibilidade. Quer dizer, essa é uma competição que, no limite, quer a monopolização do poder e a monopolização do capital. Portanto, em última instância, a eliminação do concorrente. Tá bem?
Por isso é um sistema que tem uma dependência mútua. Então, às vezes, as pessoas ficam espantadas, mas como é que a China aceita que os Estados Unidos digam que entra na Organização Mundial? Esse sistema, se você quiser participar dele, entende? Sobretudo se você quiser ganhar dentro dele, as regras são essas. Tá certo? É uma dependência mútua, é mais parecido com as lutas orientais, que você usa a força do corpo do outro para destruir o outro, do que propriamente ou para vencer o outro, não para destruir. E ainda tem mais isso, é vencer e não destruir completamente. Porque você não pode destruir completamente, porque você estaria eliminando a galinha dos ovos de ouro, que é a competição. Atenção. Não se trata de eliminar. Essa coisa de bomba atômica, isso é uma coisa excepcional dentro do sistema. Certo? E essa reconstrução do Japão e da Alemanha pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, ao contrário, é isso que seria o normal. Foi isso que o Keynes advertiu logo depois da Primeira Guerra Mundial. Estão fazendo a loucura de destruir a Alemanha. E se botarem a Alemanha de joelhos, a economia inglesa não tem como funcionar. Pois nós não podemos funcionar sem eles. Tá certo? Isso é um dado elementar. É só analisar como é que o sistema se formou, como é que o sistema funciona, como é que o sistema se destrói de vez em quando, mas não se pode destruir totalmente. Tá certo? Como é que se refaz, como é que se regenera e volta de novo essa coisa. Por isso, nesse sentido, por mais desagradável que possa parecer, não é, a guerra é um elemento absolutamente essencial desse sistema. Absolutamente essencial. Não vou ler os números porque não importa, é um pouco assustador saber o número das guerras de 1500 até hoje. Né? Mais ou menos começa uma nova guerra a cada 3 anos. Então, mas não vamos falar com os números, aqui estamos falando de coisas da lógica, da inevitabilidade. Isto é, não é que a guerra tenha que acontecer, ou que a guerra seja essa ilusão também, não, a guerra traz grandes lucros. Não, sempre traz. O Rothschild vendia sanduíche para os soldados não sei se eram naturais ou eram de atum, mas vendia sanduíche para as tropas do Bonaparte e virou o Rothschild. Mas certamente não foi por causa da guerra que ele conseguiu virar o Rothschild vendendo sanduíche, não. Na guerra seguinte está repleto, tipo Praia de Ipanema, vendendo sanduíche. Não é essa a ideia, né? O capital precisa da guerra para multiplicar. A guerra é destrutiva. A guerra destrói, não há como enganar sobre isso. O que passa é a guerra virtual. A ideia de que você sempre tende à guerra, que é o fator dinamizador. Tá certo? É nesse sentido que as guerras cumpriram, desde a primeira hora, um papel central na formação, na construção dos estados, nas estruturas administrativas, estrutura fiscal, estrutura militar, tributária, não é? Tudo em função da guerra. E depois, os avanços tecnológicos, a ponta tecnológica, até hoje, onde é que está o complexo militar? A ponta, não quer dizer que toda inovação tecnológica vem do complexo militar, ou que o gasto militar é que move a economia americana, são confusões bobas. Não é isso, não é isso. Tá certo? É exatamente o papel central, essencial, né, que a guerra virtual. Eu diria que a guerra perfeita é a Guerra Fria, e não a do Iraque. Tá certo? A guerra perfeita é a que não existe. É que você investe, tá certo? E você cria capacidade bélica, e você cria capacidade tecnológica, tá certo? E você mobiliza identidades e interesses, não é? Você conquista territórios globais em nome da bipolaridade e não faz a guerra. Eu quase diria que algum dia se escreverá uma obra sobre a Guerra Fria como a guerra ideal desse sistema. O problema é que não é assim, mas o ideal seria que todas fossem assim, né? Que nem antigamente, nas guerras gregas, que pudesse entregar dois heróis de cada cidade e decidir quem é que ganhou. Né? Mais ou menos assim, sido aí, não é assim. Mas no caso da Guerra Fria, não é, tá certo? Então, essa questão, eu falava para vocês, essa questão do papel da guerra virtual, não é? Que é indispensável para a acumulação do capital, para a acumulação do poder, e nesse sentido digamos, os dois se articulam, tanto o poder quanto o capital, no sentido que ambos estão querendo expandir oportunidades monopolistas. São a mesma coisa, quer dizer, digamos, do ponto de vista do capital se fala em lucro extraordinário, do ponto de vista do poder se fala em conquista, não é? E uma boa parte do capital se valoriza pelo circuito do poder, e uma boa parte do poder se aumenta no circuito do capital. Isso é um casamento absolutamente indissolúvel nesse sistema, e dos mais virtuosos que já aconteceram.
brigam, falam mal um do outro, o Estado do capital, o capital do Estado, mas rigorosamente não há nenhuma possibilidade que esse sistema chegasse onde chegou se não fosse o virtuosíssimo, não é, e perverso casamento que estabeleceram entre si. Não é? Agora, também por isso e por causa dessa compulsão expansiva, dessa necessidade da competição para acumular, não é? E da monopolização para lucrar, tá certo? Qualquer tipo de monopolização é que você pode dizer com toda certeza, do meu ponto de vista, nesse sistema não existe nenhuma possibilidade lógica de paz e equilíbrio econômico permanente. Segundo lugar, não existe possibilidade lógica da existência de um hegemon estável e estabilizador. Ao contrário, por isso dei toda essa volta, né? Atenção, comecei exatamente pelas teorias de estabilidade hegemônica para depois mostrar que a partir da nossa análise histórica de como se formou o sistema mundial, não há nenhuma possibilidade que exista essa hegemonia benevolente, duradoura, estável. Existem momentos muito curtos da história, quando, digamos, a competição cede passo, cede lugar a uma complementaridade maior do que a competição, em geral, depois de grandes guerras, por razões mais ou menos compreensíveis, tá certo? Como foi depois de 45 até 70 e tal, tá certo? Então, por que você, digamos, a ideia de por que a hegemonia é curta é porque você, digamos, destrói e reconstrói. Né? E reconstrói em grande medida porque exatamente você precisa botar a máquina em funcionamento de novo. E o funcionamento da máquina requer a competição no limite, a possibilidade da guerra. É por isso que dentro desse sistema jamais algum poder abdicará de seguir acumulando poder. Tá bem? Ele pode ser vitorioso e pode estar mais ou menos assim 300 pontos à frente do que vem atrás do ponto de vista de armamento, capacidade financeira, capacidade de crédito. Vamos parar ele pode ser os Estados Unidos. Não é? Nunca houve uma distância tão gigantesca do ponto de vista de capacidade militar, financeira, crédito, tecnológico, com relação aos seus eventuais concorrentes que venham logo depois. E não há nenhum sinal de que os Estados Unidos parem, nem no campo das armas atômicas, nem no campo das armas químicas, nem no qualquer campo da investigação tecnológica, e não há nenhum sinal que cedam a mais mínima vírgula aos seus concorrentes, ainda que eles sejam tradicionais aliados da Guerra Fria. Sempre lembro de uma frase de um general que não me lembro se chama Robertson, que assumiu o comando das forças, dessa força europeia de intervenção autônoma da OTAN, não é? E que numa das primeiras entrevistas que deu, disse algo mais ou menos assim: se os americanos não cederem a tecnologia de ponta, nós não temos nenhuma possibilidade de ajudá-los a controlar o mundo. O que é realmente maravilhoso, tá certo? Quer dizer, você se propõe a montar uma força de intervenção que possa ter um mínimo de possibilidade de, eventualmente, em algum território muito próximo e não confuso, entende? Ter uma autonomia com relação ao poder militar americano, e a primeira coisa que você diz é tal o seu atraso do ponto de vista da pesquisa, não é? Que você diz, bom, se eles não cederem à pesquisa, a gente não tem como montar um exército contra eles. Seria um pouco assim, né? Nós não temos como competir com eles se eles não nos cederem à ponta da investigação. Então, né, que competição é essa que os europeus podem fazer? Tá certo? Então, o que é essencial não é, entretanto, a coisa dos europeus, isso nos levaria a um outro assunto, porque os europeus chegaram ao ponto em que estão, mas é entender por que os americanos deram a volta por cima essa questão inicial que lhes falei, a crise da hegemonia, não é? Que alguns achavam, não, aí se os Estados Unidos recuperarem, o mundo vai estabilizar. Não, nossa explicação, se recuperaram, deram de 10-0 em todo o mundo e desestabilizaram tudo. Por quê? Entre outras coisas, exatamente por isso, porque está se supondo